Bora para a aula de biomecânica do complexo do tornozelo e pé. Beleza? A gente vai começar essa aulinha agora a explicar mais a biomecânica prática mesmo do que importa, tá? Então a gente vai ficar bem focado nesse assunto aqui. Bom, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa na biomecânica do tornozelo e pé? As funções. Qual que é a função que o pé, né, e o tornozelo tem? Então é um suporte estável em várias posições e descargas de peso, poupando energia, tá? Por quê? Porque você imagina se você se você não tivesse pé, fosse só a tíbia no chão, você teria que se equilibrar muito mais. E o teu pé e o tornozelo, ele acaba fazendo o quê? Quando você pisa em alguma região, deixa eu aumentar a minha imagem, tem um obstáculo, aí você pisa com o seu pé em cima. O teu pé, para manter a tua tíbia alinhada, junto com o joelho e o quadril, ele vai se fazendo inversão, eversão, a plante, a dorse, né? Para poder se acomodar melhor. E com isso ele melhora a descarga de peso também dessa região. E junto com isso também ele trabalha na alavanca de impulsão durante a marcha. Então, na hora que você pisa no chão, ele faz a impulsão. Então ele otimiza a tua corrida, o teu andar. E ele fica melhor, você gasta menos energia, tá? Graças ao movimento que o pé faz também. As funções então: suporte de peso, controle e estabilização de membro inferior, ajuste à superfície de contato, tem a propulsão, que é a locomoção, amortecimento de choque e a manipulação de objeto e operação de máquinas, tá? Então que são coisas bastante importantes também que o pé faz. O que a gente tem que... Manipulação de objeto e máquina é tipo dirigir carro, trator, operar máquina de costura que tem pedalzinho, dentista também, né? Então tem muita coisa que a gente usa os pés para poder fazer a manipulação. O ajuste da superfície de contato, como eu falei no slide anterior, e aí também esse controle de estabilização de membro inferior, mas também entenda que todo o controle do tronco, do corpo inteiro também é dado pelos pés. O pé ele tem fundamental importância para a nossa estabilidade. E aí depois, mais para frente, vocês vão entender assim que o pé ele contribui com a nossa postura, com o nosso equilíbrio, tá? Isso é bastante importante a gente lembrar de pensar quando eu penso no atleta ou no paciente. Então a composição do pé, eu tenho no caso então 26 ossos, 30 articulações sinoviais, mais de 100 ligamentos, mais ou menos 30 músculos, tá? Então tenho 14 falanges, tenho 5 ossos metatarsais, tem todos esses ossos aqui dos tarsais, são 7, então cuneiforme lá, o lateral, o cuboide, cuneiforme intermédio, cuneiforme medial, o navicular, o talos e o calcâneo. E cada um tem sua importância e às vezes uma disfunção em uma dessa articulação causa uma dor intensa no pé. E eu tenho as articulações, tá, entre cada região dessa, como eu falei, e eu tenho a divisão do pé, né, da região do antepé, o médio pé e o retropé, que a gente vai ver nesse slide com mais detalhe. Bom, o que é importante a gente saber aqui do pé é o seguinte, né? Então, primeira coisa, formação básica. O pé é dividido em 3 partes. Esse em azul aqui é o antepé, o do meio é o médio pé e a parte de trás é o retropé. Então o antepé, ele acaba sendo, é uma divisão aqui mais ou menos óssea, né? Dos metatarsos, dos tarsos e do calcâneo e do talos. E aqui existe uma divisão de peso. Então imagina assim, você está em pé e fazendo descarga de peso no seu pé. Quanto de carga, mais ou menos, é colocado do seu peso? Vamos supor que você pesa 100 kg, para ficar mais fácil a conta para você entender. Qual que é o normal, né? Eu descarregar mais peso no calcanhar ou na parte anterior? Então, a descarga de peso normal, normalmente, a gente descarrega um pouco mais na parte anterior, então mais ou menos 60% a 70% do nosso peso. Então, se eu peso 100 kg, mais ou menos de 60 a 70 kg fica na parte anterior do meu pé. E mais ou menos 30 a 40% do meu peso fica na parte posterior. Então 30 a 40%. Isso, a primeira informação que é importante eu entender se eu
passar muito disso, jogar muito meu peso para trás, é a pessoa que fica com muito reta, meio posterior. Se eu jogo muito meu peso para frente, eu fico muito anteriorizado com o meu corpo inteiro, tá? E aí quando eu fico anteriorizado, se você ficar em pé um pouquinho e começar a jogar teu peso para frente, mas deixando teu quadril reto, tá? Não pode jogar o bumbum para trás, tem que deixar ele alinhado. Você vai começar a perceber, vou aumentar a imagem para vocês verem aqui na minha mão, né? Mas vai acontecer isso. Então vamos supor que aqui é o chão e aqui é teu pé. A hora que você pisa e começa a jogar para frente, você começa a colocar teu dedo mais no chão. Tá? E conforme você aperta ele mais no chão, o que vai acontecer com a ponta do seu dedo? Parece que fica meio em garra. E o que isso acontece? Tem muita gente que vai procurar um médico ou fisioterapeuta e fala assim, eu não gosto do meu pé porque o dedo fica feio, o dedo fica em garra, ele fica cravado no chão. Eu queria fazer alguma coisa para melhorar meu pé. E na verdade isso não é um problema do pé, é um problema da sua postura, que a tua postura é muito anteriorizada, e como você fica com a postura muito para frente, joga o tronco muito para frente, isso acaba deixando o teu pé segurando mais o teu peso. Tá? Então isso acaba ficando um pouco ruim. Então o antepé aqui, né, essa parte azul que segura mais teu peso, e o dedo vai ficar segurando um pouco mais. Bom, e o retropé é quando a pessoa fica muito para posterior. Tá? O mediopé às vezes não tem nem marca, porque se o pé for muito cavo, né, então o pé plano, né, o pé fica desabado no chão, e o pé cavo quando o pé fica mais só com o calcanhar e a ponta do pé no chão. Então às vezes nem tem descarga de peso aqui. Então a gente considera sempre dividindo o pé ao meio, né, como se fosse descartando o médio ao pé assim, então dividindo ao meio, a carga anterior fica 60% a 70% e a parte posterior de 30% a 40%. Tá? E outra coisa também que acontece é relacionada ao lado dominante. Então é comum a pessoa fazer descarga de peso de um lado mais que o outro, né, em relação ao pé esquerdo e direito. Então normalmente é mais ou menos 52% do peso do lado dominante, onde você tem mais facilidade e habilidade. E 48% do outro lado. Então 50% a 48% a 52% é dado normal. Muito mais que isso pode soar estranho. A articulação do tornozelo funciona como se fosse uma dobradiça mesmo, né? É uma articulação sinovial, tipo gínglimo dobradiça, e ela tem a cápsula articular e os ligamentos que promovem a estabilidade do tornozelo. A estrutura de articulação do tornozelo, então, tem uma articulação tibiofibular, que é essa região aqui, né? A proximal e a distal. Então tem esse ligamento tibiofibular interósseo e o crural e o tibiofibular anterior. Então, na verdade aqui, assim, o importante é vocês saberem que tem ligamentos muito fortes, mas aqui nesse momento não precisa saber qual que é o ligamento exatamente, mas sabendo que eles são bastante fortes para poder segurar essa pinça maleolar aqui, né, junto, unida, a tíbia com a fíbula. E se porventura tiver um rompimento, isso aqui vai ficar muito mole, vai ficar muito laceado e flexível demais, tá? E vai perder bastante a estabilidade do tornozelo. O eixo do tornozelo aqui, ele é meio na diagonal, ele não atravessa de um lado para o outro, na horizontal aqui. Ele fica um pouco, tá vendo, meio tortinho, seguindo mais ou menos então o talos aqui, né? Então eu tenho a articulação tibiofibular, então eu tenho a fíbula, que é essa aqui parte, e a tíbia. Então eles são interligados por um ligamento bem resistente, com pouca mobilidade, mas permitindo um pouquinho de mobilidade. E aí ele faz um encaixe no talo, né, no talos, e ele acaba sendo ajustável. Então ele funciona como se fosse uma pinça no talo, então que a gente chama de pinça maleolar. Então o que acontece é o seguinte, ó. Imagina que minha mão é o talos e eu venho aqui a tíbia e a fíbula. Então eu encaixo, tá? Então vou colocar desse lado aqui. Então ele tem um encaixe. E dependendo do movimento que eu faço com o meu tornozelo, ele tem um pouco de movimento aqui, né? Na verdade é o tornozelo que vai se movimentar, que ele permite essa movimentação. E aí a tíbia e a fíbula, ela se abre um pouquinho e fecha, então permite que tenha movimento sem que ocorra uma lesão do tornozelo. Isso é muito importante a gente entender. Então ela tem que ter um pouco de mobilidade. Aí o problema é, se não tem mobilidade nenhuma, força pode lesionar, e se tem muita mobilidade, lesiona com mais facilidade, porque é extremamente flexível. Aí a articulação tibiofibular proximal é uma articulação sinovial plana, a cabeça da fíbula mais o aspecto posterolateral da tíbia, faz um movimento articular pequeno, tem um deslizamento superior e inferior, anterior e posterior, e mais a rotação. Vocês vão entender já agora aqui. Então
Então, essa articulação tibiofibular distal é essa parte do maléolo. Tá? Tem uma sindesmose fibrosa, que é essa união aqui, ó, osso com osso, tá? E esse tecido fibroadiposo, que tem aqui é o ligamento interósseo, por exemplo. Então, tá vendo a pinça maleolar? A fíbula, a tíbia, então eles se encaixam aqui no talos, tá? Essa articulação tibiofibular distal é reforçada por ligamento, então restringe a movimentação da articulação. Tem o ligamento, é o ligamento mais importante aqui dessa região, e tem o ligamento tibiofibular interósseo crural, que é esse aqui que acaba sendo bastante importante para resistir e suportar as tensões que ocorrem nessa região. Então, o eixo é um pouco na diagonal, como eu falei, né? Então ele não fica alinhado com o corpo, ele fica alinhado aqui com o talos, tá? E aí tem esse encaixe aqui dessas facetas. O ligamento do tornozelo. Então tem vários ligamentos. A única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, de novo, não precisa lembrar de nome, tá? Isso aqui é bastante importante na parte anatômica, mas nesse momento aqui não precisa lembrar de nome. Mas lógico que é importante você lembrar dos nomes na hora de reabilitar, entender como funciona o corpo da pessoa e tal. Mas aqui nesse momento eu queria que vocês percebessem o seguinte, né? A estrutura que é o ligamento do tornozelo, quanto que ele é importante. Então olha aqui, ó, essa aqui é a vista lateral, tá? Então aqui, ó, a fíbula, e aqui o ligamento, o calcâneo fibular, tá? O talo fibular posterior, o talo fibular anterior, tá? Então tem esses ligamentos aqui que eles suportam. Então quando eu faço o movimento de inversão, que a sola do pé vem para dentro, ele suporta esse estresse. E aí você vai entender uma coisa agora bem interessante, quer ver? Então aqui ainda é a imagem dos ligamentos e tal. Agora, olha o ligamento da parte interna, é o deltoide. Dá uma olhada nisso, ó. Tá vendo? Tudo isso que está mais em preto aqui é o ligamento. Olha o outro. Ele tem bastante ligamento, mas os ligamentos são bem mais estreitos. Olha o deltoide na parte medial. Então vocês estão começando a entender por que é mais difícil eu fazer um entorse em eversão, jogando a sola do pé para fora, do que para inversão, que é a sola do pé para dentro. Porque o ligamento que permite eu jogar a sola do pé para dentro, ele é menorzinho, então ele estica um pouco mais. Lembra da parte biomecânica de ligamentar? E quando eu jogo meu pé para parte de fora, que eu vou colocar tensão na parte interna do meu tornozelo, o ligamento deltoide ele é muito mais forte. E aí isso leva a uma coisa muito boa, que é a estabilidade do tornozelo, né, para um lado do que para o outro. Só que aí tem um problema. Quando a pessoa tem um entorse com o tornozelo em eversão, normalmente os problemas ligamentares da parte interna são mais sérios do que quando ele faz um entorse em inversão. A eversão normalmente é mais séria, tá? E aí tem que ficar tomando cuidado, chegando até ao ponto de ter fratura. Ó, o ligamento, como que ele fica, tá? Então ele é bastante poderoso aqui, esse deltoide. Aqui na parte posterior, não é tão forte, mas em compensação eu tenho a musculatura, né, para poder fazer o movimento de plante e dorsiflexão. Mas aqui dá para ver os ligamentos laterais, né? Então na parte lateral e na parte medial, o ligamento deltoide está aqui. Movimento do tornozelo. Então a parte básica de cinesiologia, para quem já fez, que eu acho que todo mundo já fez e lembra um pouquinho. Então, no plano sagital é no eixo lateral-lateral, mas é um eixo lateral um pouco desviado, né, por conta do talos, que ele é um pouco tortinho. Então, na flexão, ele faz essa dorsiflexão de 20 a 30 graus, tá? A flexão, que é a dorsiflexão, e na extensão, que é a plantiflexão, de 30 a 50 graus, que é o comum o tornozelo fazer. Na posição da subtalar, né, que é o talo calcâneo. A pronação da subtalar. Então o calcâneo fica valgo. Lembra do joelho valgo? Tá, a gente vai ver aqui depois. Então o valgo é quando acontece o quê? O valgo é quando vem uma linha, se aproxima do meio, faz isso, e depois ele se afasta do meio. Fica como se fosse minha mão aqui, assim, ó. Então, ele vem para o meio, e aí na articulação, que seria meu punho aqui, como se fosse, né? Ele vai para fora. Então, quando a subtalar é valgo, o calcâneo faz isso, ó, ele fica para fora. E quando o calcâneo é varo, ele fica para dentro.
tá? E isso vai levar ao tipo de pisada que é muito comum. Então, quando tem uma pisada neutra, o calcânio fica alinhado. Quando tem uma pisada supinada e quando fica uma pisada pronada, esse supinado e pronado, ele acompanha como se fosse a minha mão, tá? Então, quando eu estou nessa posição aqui, assim, né? Então, se eu vou virar a mão para colocar para cima, é a posição supinada. E quando eu estou aqui, faço para o lado, ela é a pronada. Mas é mais interessante a gente olhar de trás para o pé do paciente. Quando eu olho para o pé do paciente por trás, o que eu enxergo aqui? Ó? O calcânio. Então eu vejo uma linha da tíbia, tá? Essa aqui superior, e a linha do calcânio. Então o que acontece? Ó? A linha vem para fora, depois vem para dentro, né? Então aqui é o pé direito da pessoa. Então se você fizer com o seu pé, você vai entender. Então, com o pé direito. Então, se é o pé direito, esse lado aqui é a parte lateral. E essa parte aqui é a parte medial. Então, se ela faz esse movimento, então ela está vindo para dentro, depois ela vai para fora. Então, esse calcânio aqui é um calcânio valgo. Tá? Então, o calcânio valgo faz a pronação da subtalar. O neutro fica alinhadinho e a supinação da subtalar é quando o calcânio fica varo. Né? Teoricamente, se eu pegar meu pé aqui, pensando nesse sentido, então faz com o teu pé enquanto eu estou falando, tenta ir fazendo com ele aí, você vai entender um pouco melhor. Então, pé direito. Tá? Pega o teu pé direito então e se você colocar teu calcânio de uma posição pronada, então olhando para minha mão aqui assim, ó, então tá aqui, direito. Se ele está pronado, acompanhando a imagem que você está vendo, ele vai fazer isso. Ó. Vai fazer isso aqui. Então, se você acompanhar essa imagem do jeito que você está vendo, o que vai acontecer? O teu pé ele vai mais para fora. Então, quando eu tenho um calcânio que ele é mais pronado, que ele é um calcânio valgo, eu tenho uma tendência a jogar meu pé mais em eversão. E o que acontece com o arco do pé? O arco do pé é essa parte interna do pé. O meu arco, ele desaba, ele fica mais para dentro, tá? Então, é uma sequência de coisas. Então, pensa o seguinte, ó. Quando eu tenho um calcânio valgo, que é uma pronação da minha subtalar, tá? Que é a parte talo-calcânea, então meu calcânio e o talos, eles vão para dentro. Então, eles fazem essa pronação. E, ao mesmo tempo, o arco do meu pé desaba. Então, as pessoas que têm o arco desabado e têm o pé plano, eles têm uma tendência a ter um pé mais pronado. Tá? E o oposto também é verdadeiro. Os que têm um pé supinado, que o calcânio, o pé entra como se fosse em inversão. Eles vão ter um pé mais supinador, ele joga a descarga de peso mais para a lateral do pé. Tá? Então, isso aqui é importante entender para entender o movimento que o tornozelo pode ter de maneira natural ou não. E isso pode ajudar o pé a ser um pé mais pronador ou um pé mais supinador. E com isso o pé vai ser teu arco mais desabado ou não, ou neutro ou um pé mais cavo. Que a gente vai entender mais de pé mais para o final da aula, né? A sola do pé em si. E aí, ó, olha que interessante. O que eu quero que você faça agora? Coloca a tua mão na tua tíbia, tá? Bem no aspecto anterior, bem no osso, na parte anterior da tua tíbia. E eu quero que você faça o quê? Deixa a sola do pé no chão, não importa se você tiver de tênis, sapato ou descalço, mas descalço fica um pouco melhor, ou chinelinho assim, fica mais fácil entender. Você vai perceber que conforme você joga, faz com os dois pés para você entender melhor. Conforme você faz a inversão do teu pé, coloca a mão na tíbia, você vai perceber que a tua tíbia se movimenta. E conforme você joga o teu pé em eversão, a tua tíbia também se movimenta. E se você for perceber, o que vai acontecer justamente é o que está aqui na imagem. Tá? Então, quando eu faço uma supinação, tá? O que é a supinação do meu pé ali? É quando eu pego e jogo o meu pé em inversão. Tá? Inversão é a sola do pé para dentro. E a inversão é a sola do pé para fora. Então, quando eu jogo em inversão, você vai perceber que a tua tíbia ela roda externamente.
tá? Então ela roda externamente. E o oposto também é verdadeiro. Quando eu jogo meu pé em eversão, minha tíbia roda internamente, tá? Então você vai começar a perceber que dependendo de como o seu pé é, tá? Às vezes teu pé é um pouco mais pronado, um pouco mais supinado, ou seja, o arco é mais desabado, teu pé é mais plano, ou teu pé é um pouco mais arqueado, isso pode inferir que isso pode trazer um movimento para a tua tíbia. Agora você tem que pensar que isso vai repercutir para o seu joelho, para o seu quadril, para a sua coluna, e isso vai subindo. E pensar também que às vezes você tem um pé de um jeito e o outro pé de outro. Então às vezes um pé pode ser mais desabado do que o outro. O meu pé, por exemplo, o meu pé direito é mais desabado do que o pé esquerdo. E com isso, o que vai acontecer? Uma tíbia minha fica mais reta, alinhada, e a outra fica com rotação interna um pouco mais, né? E isso vai rodar uma perna minha inteira, que vai rodar o meu quadril, que vai rodar a minha coluna, possivelmente, tá? E aí isso pode trazer uma escoliose ou alguma outra coisa que você não vai conseguir arrumar apenas com fazendo fisioterapia para a coluna. Vai ter que ver o pé da pessoa como está de repente. Pode ser que a pessoa tenha que usar palmilha, mas saliento e reforço aqui que essa palmilha é uma palmilha específica para postura, não é qualquer palmilha. Não é palmilha ortopédica, não é médico que prescreve esse tipo de palmilha. É o fisioterapeuta especialista nessa área. Tem curso nessa área para poder você colocar uma palmilha adequada. Tá bom? E aqui acontece, como eu falei para vocês, a pronação e a supinação do tornozelo, né, do calcâneo, do subtalar. Então, olha aqui a imagem. Quando meu pé desaba internamente, então aqui ó, o arco foi parar lá no chão, esse arco que tem aqui nessa parte. Então meu pé roda para a parte, ele desaba na parte interna. Então se eu jogo meu pé para o chão aqui, o arco desaba, eu faço uma eversão com o meu pé, que é uma pronação do meu pé. Tá? E com isso a minha tíbia roda também. Ela vai rodar no mesmo sentido que o meio do meu pé está caindo. E na supinação acontece o oposto. Senão, se eu elevo o arco, eu jogo meu pé para fora, né? O meu pé, que eu falo assim, o arco. Mas a sola do meu pé vai para dentro quando eu faço isso. E aqui a sola vai para fora. Então a sola do meu pé vai para dentro e minha tíbia roda também. Então tem que ver como que vai rodar. Tá? Então acontece a inversão e a eversão do pé, como vocês estão vendo na imagem. E quando eu vejo na parte posterior, o que acontece aqui? Ó? Então aqui é a imagem, então esse aqui é o pé direito também, né? Então a parte medial e a parte lateral. Aí quando eu pego e faço esse movimento com o meu pé, o que eu estou fazendo? Eu fazendo uma inversão. E uma inversão, eu estou fazendo minha subtalar, aqui ó, o alinhamento ele fica varo. Tá? E aqui na outra, a inversão, ela fica valgo. E aqui então, se eu estou levantando a sola do meu pé aqui, eu faço uma supinação. E aqui uma pronação. Então a inversão e inversão tem esses movimentos que acontecem na subtalar, que isso vai interferir no movimento do meu pé, da minha tíbia, que pode interferir no movimento do meu joelho, do meu fêmur, e aí vai interferir no movimento lá do meu quadril e assim por diante. Então, às vezes, quando eu tenho um problema no meu pé que leva a uma alteração postural, ou de quadril ou outra coisa, então é um problema de baixo para cima. Eu chamo que é uma lesão ascendente, que ela aumenta, ela sobe. Tá? E quando eu tenho um problema lá da minha cervical ou da minha ATM que desce, eu chamo de lesão descendente. E o hálux valgo? O hálux valgo, então, é o hálux quando ele fica nesse formato. Tá? Essa bolinha que você está vendo aqui, essa bolinha, ela se chama joanete. A joanete, ela normalmente tem relação quando tem o hálux valgo, porque aqui eu tenho o quê? Nessa região eu tenho uma bursa. O que é uma bursa? Bursa é uma pequena bolsa com líquido sinovial. Lembra, o líquido sinovial ela serve para quê? Diminuir atrito e impacto. E às vezes ela inflama, e ela fica inchada, e às vezes ela meio que dá uma solidificada, e aí ela começa a ficar com um aspecto mais feiozinho assim. Aí tem gente que faz cirurgia para retirar. Mas quando o hálux é valgo, na radiografia acontece o quê? Ó? O primeiro meta, ele abre e depois ele fecha aqui. E muitas vezes isso pode ser por sapato de ponta fina que aperta muito a ponta do dedo.
E ele favorece essa movimentação. E também ela tem relação com a andada. Então, e aí pode ser também uma retração do adutor do hálux. Aqui tem o osso sesamoide, o adutor do hálux ele acaba ficando mais tenso, ele puxa para dentro o sesamoide, e aí o dedo vai mais para fora e fica com o hálux valgo aqui, né? Então ele vai para a linha do meio do pé, depois ele se afasta, tá? Então ele fica com o hálux valgo. E aí, o que dá para fazer? Tem cirurgia? Tem, mas não é recomendado. Normalmente a gente usa um calço no meio do dedo para poder começar a alinhar. E lembrando que esses calços, e tem bandagem para isso também, tá? Isso, ele ajuda com o passar dos meses. Não é um dia da semana que você usa, ou 2 dias, ou uma semana que você usa que vai neutralizar. Então tem caso que eu já acompanhei de adolescente que usou bandagem, por 6 meses e melhorou muito o aspecto. Então, quando a pessoa for tratar, ela tem que ter ciência que vai demorar. Tá? Às vezes a gente vê vídeo na internet, o pessoal mostra lá, mas eles esquecem de falar quanto tempo demorou, né? Ele mostra só o antes e depois, mostra o exercício, por exemplo, tá? E o pé desse jeito aqui, ó, a minha biomecânica da minha passada muda totalmente, porque normalmente o alinhamento que eu tenho, imagina que o hálux deveria estar aqui nessa região, só que ele veio parar para cá, né? Aí o que acontece? Na biomecânica da minha passada, vocês vão ver mais para frente daqui a pouquinho, eu tenho que pisar, e minha onda de choque, né, do que eu piso com o meu pé, ela faz esse alinhamento do mouse aqui, ó. Ele vai sair aqui no primeiro dedo, que é o hálux. Como ele veio para cá, quando eu vou rodar, quando eu vou pisar, quer dizer, além de eu fazer o valgo, eu rodo o meu dedo. Porque imagina, quando a pessoa pisa, normalmente essa pessoa que tem o dedo desse jeito, ela não pisa reto. Ela pisa com o pé virado para fora. Conforme ela pisa, ela usa o dedão rodado para dar o impulso final. Tá? A onda de choque muda. Existe uma compensação biomecânica por essa deformação que ocorre no hálux da pessoa. E aí temos os 3 arcos plantares, né? Então o arco plantar, eu tenho o longitudinal medial, tem o longitudinal lateral, que fica então medial fica no meio do pé, o lateral fica no lateral do pé, e o transverso, que atravessa o pé. Lógico, estou mostrando na minha mão, mas para vocês saberem que tem. E aí os arcos, então o transverso atravessa o pé de um lado para o outro, tem um anterior, tem um posterior aqui, mas enfim, a gente usa um só. E os arcos plantares, o medial e o lateral, mas o mais importante para a gente, normalmente, a gente considera o longitudinal medial, que a gente vai ver se o pé é desabado ou não, tá? E lógico que um vai interferir no outro. Então, o longitudinal medial, para nós, no estudo, normalmente é o mais importante. E aí por quê? Ó? Aqui, quando eu penso no pé, eu tenho um mecanismo que liga. Olha que interessante isso, presta bem atenção. Vou deixar só a imagem aqui até para vocês prestarem atenção nela. Então eu tenho o calcâneo, aqui eu tenho a aponeurose plantar, que é a fáscia plantar, que ela vem junto com o flexor longo do hálux, ele se liga aqui no sesamoide, tá? Que ele vai se ligar lá na ponta do dedão do pé. E esse esquema, então, esse aqui é um tecido mole, beleza? Aqui é um tecido duro, que é o osso. Ele faz um mecanismo como se fosse esse aqui de cima, ó, tá? Então, como se fosse 2 pauzinhos aqui, que ele ajuda, e aqui no meio fica essa linha, que é o arco plantar, é a aponeurose plantar, que ela vai ajudar nesse amortecimento. Então, pensa o seguinte, ó, conforme eu coloco o peso aqui no meu pé ele começa a abrir, ele começa a desabar pelo peso. E o que vai segurar aqui essa região vai ser também essa aponeurose plantar. Tá? Então, a aponeurose plantar ela vai colaborar para segurar o pé nessa posição. Então, como ele é interligado no sesamoide e vai para a ponta do dedo do pé, então o que acontece? Quando eu levanto a ponta do dedo do meu pé, do hálux, eu tensiono mais essa face aqui dessa região. E com isso eu aumento o meu arco. Então, se você pegar seu pé agora aí, descalço, no caso, olhar bem para o arco plantar do teu pé, pegar teu hálux e puxar ele para cima com a tua mão, você vai perceber que o arco ou ele aumenta, ou você vai perceber que a fáscia da sola do pé assim, ela tensiona mais.
Então por isso, tá? Presta atenção aqui. Essa fáscia, quando ela está inflamada, às vezes a gente chama de fasciite plantar. Então é uma fáscia com inflamação. Então é fasciite plantar. Então se eu pego e puxo meu dedão para cima e tensiono, como ela está inflamada, eu causo dor. E o esporão calcâneo calcanear, ele fica bem aqui nessa região. Ó. Por quê? É onde tem um aumento da tensão. Então eu começo a ter aumento de tensão aqui dessa região, então eu acabo podendo aumentar a espícula óssea aqui. Tem um infracalcanear, tem o retro, né, que é na inserção do tríceps sural aqui também. Tá? E tudo isso tem um mecanismo interligado com a fáscia posterior. Lembra que a gente falou de músculo? Toda a fáscia posterior, que tem uma interligação com o tríceps. Então, só uma dor no pé não quer dizer que a pessoa tem problema no pé. Pode ser de uma fáscia nessa região, pode ser da cadeia muscular da parte posterior e uma alteração postural, que o peso da pessoa fica mais para frente, ela é obrigada a cravar os dedos no chão para não cair para frente, e com isso ela ativa mais essa região, que começa a tensionar mais ainda essa aponeurose, que vai estimular mais ainda a inflamação da fáscia plantar e aqui do esporão calcâneo. Tá? Então, uma dor no pé, eu trato o pé? Não necessariamente. Às vezes eu tenho que trabalhar a postura, trabalhar a liberação da musculatura posterior, tudo bem? E lógico que do pé também. Inclusive quem tiver dor no pé e quiser usar alguma coisa que ajuda bastante, que também o inverso é verdadeiro, né? Eu coloco bolinha de tênis no chão, começo a pisar em cima e rolar nessa fáscia. Só de liberar essa fáscia eu também causo um relaxamento da musculatura posterior. É bem interessante isso. Então, como eu falei para vocês, ó, eu fico ficando em pé. Tem os ossos do pé que funcionam como se fosse esse mecanismo de Windless. Aqui no meio tem essa mola, que é a fáscia, e mais a musculatura intrínseca do pé. E aí com isso eu tenho um arco plantar, tenho uma impressão, né? Então eu piso como se fosse numa tinta de carimbo, piso numa folha, ficou com uma impressão plantar dessa, tá? Que é o arco normal. E quando eu tenho um arco desabado? O arco desabado, o que acontece? Graças à musculatura intrínseca e extrínseca, que não é ativada também, além do estiramento da fáscia plantar, esse arco ele desaba. Então o pé, acho que eu vou voltar no outro, ó, normal. Em vez de ele ficar mais retinho, mais para cima aqui, ele fica mais desabado, ele cai. E conforme ele cai, olha a planta do pé como fica. Então o pé fica mais plano. E com isso vai ter uma rotação de tíbia, que a gente já falou, e pode causar outros problemas no indivíduo também. Tá? Isso também tem outro problema biomecânico que a gente vai entender daqui a pouco também, que é bastante interessante saber. Bom, então o que acontece é isso. Ó. Eu tenho um arco. Esse arco ele ajuda aqui na descarga de peso. Esse W quer dizer weight, que é o peso da pessoa, tá? É a carga dela, é a massa da pessoa. E aí, conforme eu tenho a construção desse arco, graças a esse arco, então ele divide o peso mais ou menos como se fosse na metade. Mas a gente sabe que não é, né? Então é mais peso na frente do que atrás. Mas aqui é só dentro da biomecânica para poder ilustrar como funciona. Então com isso eu consigo distribuir melhor a descarga de peso graças ao arco plantar. Só que também se eu tenho um arco muito alto, não é bom. E um arco muito baixo, né, ou desabado também, ele é ruim. Porque senão, o que acontece? A pessoa bate o navicular no chão aqui. Isso é quando o pé é muito plano. E isso pode trazer problemas também de onda de choque relacionado ao passo que a pessoa dá. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Então, o tipo de pé normal, o pé plano, né? Então eu não tenho muito essa curvatura aqui no pé plano. E o pé cavo, quando eu tenho pressão plantar, só tenho duas bolinhas assim. Tá? Aqui é o dedão, né? Também pode ser a gente consegue verificar o tipo de pisada da pessoa pelo calçado. Lógico que isso aqui é o extremo, né? Então tem um sapato desse aqui que tem bem desgastado, né? Então dá pra ver aqui como que é o formato do pé. Gasta mais interno. Então dá pra saber que a descarga de peso da pessoa tem um desgaste diferente aqui. Mas é um pouco comum. Se vocês olharem num tênis novo, a parte interna do tênis ela tem um certo desgaste mesmo assim, meio que natural. Mas aqui já tá, você está vendo que tem a altura desse salto aqui e para esse lado. Tá? Então tem uma deformação muito grande por conta de pé pronado. Tá? Então o pé, ele como se fosse fazer uma eversão.
Aí antes de falar no próximo slide, eu queria chamar a atenção o quê? Então, presta muito, deixa eu até voltar para mim aqui. Tem tênis da Mizuno, por exemplo, Mizuno que eu lembro de cabeça que eu tenho certeza que faz isso. Você tem lá, na hora que você vai comprar um tênis, tem tênis para pisada pronada, pisada supinada ou pisada neutra. Aí você tem que tomar cuidado qual que é o teu tipo de pisada. E é até recomendado alguns tênis para o pé certo, mas vai que você... Porque assim, quando a gente vai comprar tênis, não é todo vendedor que sabe disso, às vezes você também não sabe disso. E às vezes a gente quer comprar o tênis pelo preço, não sabe que tem um tipo de tênis para cada tipo de pé. E vai que teu pé é pronado ou supinado, tanto faz, você compra o tênis para o teu pé errado. E aí você vai descobrir que muitas vezes causa muita dor no seu pé e você não vai saber por que é e vai ser possivelmente por conta do seu tênis. Já aconteceu comigo algumas vezes, né, de comprar... Normalmente você vende tênis para pé neutro. Pé neutro, compra que não vai ter erro, né? Pé pronado ou supinado tem que tomar um pouco mais de cuidado para comprar. E aí você tem que saber, a pessoa tem que avaliar. Tem loja de tênis boa, assim, só que mais em capital, que tem máquina que avalia teu pé lá naquele momento para poder saber qual que é o tênis melhor. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes não é recomendado. Tem muita pesquisa falando que não tem evidência, mas enfim. A gente sabe que dependendo do tênis que você usa, pode ajudar a aliviar suas dores ou piorar suas dores ou até causar dor que você não tinha. Tênis, falando de tênis, mas qualquer tipo de calçado. Qual que é a recomendação prática disso? Se você usar teu tênis e você começar a perceber, normalmente isso acontece com o tênis que você gosta mais. Você usa o tênis e fala, nossa, o tênis é bonito, ele é até confortável, mas só que começa a dar dor na tua lombar, dá dor no teu joelho, dá dor na cervical. Começa a prestar atenção nisso. Se começar a aumentar muito suas dores, dá o tênis embora ou vende ele. Melhor coisa que você faz, porque ficar convivendo com dor. Eu mesmo tive problema com o meu pé, que até hoje ele não é muito bom, por conta de um tênis meu que eu comprei uma vez, um Mizuno até. A sorte que eu comprei ele na promoção, mas eu acabei usando ele um mês, não aguentei mais, dei para um colega. E aí fala assim, nossa, você fala que é colega, né? Mas você deu um tênis que dói o pé? Meu, cada pessoa é uma pessoa, não tem um tênis que fala assim, qual que você compra que é bom? Não tem esse tênis, porque cada um é um. Você vai comprar um tênis, vai pagar uma nota, por exemplo, e às vezes você vai descobrir que aquele tênis não era bom para você. Eu dei esse tênis pro meu amigo, conversei com ele 3 meses depois. Ele pegou e falou assim, Alisson, é o melhor tênis que eu tive na minha vida. Tá? E ao mesmo tempo já atendi paciente que era corredor e era maratonista, tal. Fui fazer avaliação com a pessoa e aí tudo indicava que o tênis que ela tinha comprado, que fazia eu acho que 2 meses, estava fazendo mal para ela. E aí eu falei assim, eu recomendo sinceramente que você troque o tênis. Aí a pessoa falou assim, eu não posso fazer isso. Acabei de comprar o tênis. Eu falei assim, mas é a tua dor, né? Tem que pensar nesse sentido. Ela falou, eu falei, mas é caro o tênis, eu paguei R$700 o tênis. Eu falei, eu entendo, mas você está perdendo rendimento na tua modalidade, está tendo problema e tal, né? Então você tem que pensar o que você quer fazer. Ela falou, você não está entendendo ainda, Alisson. Eu comprei 3 iguais, eu comprei um de cada cor. Então assim, independente. Falei, então se você não está usando os outros, vê se troca, devolve, dá para alguém, porque assim, tá te fazendo mal. Mas é a questão que é do paciente. O paciente tem que perceber se ele quer continuar daquele jeito ou não. O problema é dele, totalmente dele. Bom, e aí a pisada. Vocês entenderem como que é complexo a pisada, né? Então, quando a gente faz uma pisada, na recepção, né? Então no contato do calcâneo com o chão, eu tenho uma absorção de impacto por um coxim gorduroso e a pronação da tala calcânea, da subtalar. Então, no meu pé, eu tenho esse coxim gorduroso aqui nessa região. Então, o próprio coxim gorduroso do meu pé, ele ajuda na absorção do impacto do calcâneo no chão. Tá? E ao mesmo tempo, tem uma pronação da talocalcânea. Então, olha para essa imagem aqui. Então, aqui é a parte lateral e aqui é a parte medial. Então, imagina só, tá vendo essa seta, né, e essa seta. Então, conforme eu tenho meu impacto, imagina aqui, se fosse uma construção de pedras aqui, uma sobre a outra. Qual a tendência para desabar? Era mais para a parte medial ou mais para a parte lateral? Se você olhar, eu apertar aqui, é mais fácil desabar para esse lado, né? Então, se desaba para esse lado, o calcâneo, ele vai cair, ceder mais para esse lado. Então, todo passo que eu dou, existe uma pronação da subtalar. Tá? Então, existe essa pronação da subtalar.
A pronação da subtalar quer dizer que o pé faz o quê? O pé ele faz uma leve eversão. E o que eu quero chegar para vocês? Aqui, ó, quando o pé plano é pronado, o impacto aumenta. Por quê? Porque se meu pé é plano e existe uma pronação da subtalar, só que meu pé é plano. Se meu pé é plano, minha subtalar ela já está um pouco pronada. Tá? Ela já está um pouco pronada. Então, se ela tem uma pronação, e depende, né? Se o pé for muito plano, já está pronado total já. Então, o pé, ele não vai ter esse amortecimento da pronação. Então, ele faz essa pronação naturalmente mesmo. Tá? O pé ele faz a pronação naturalmente. Então, ele vai pronar, ele vai pronar, ele vai pronar. Toda pisada que eu dou. Pisada na corrida ou no caminhar. Só que se ele já está pronado, quando eu pisar, ele não vai ter esse movimento. Então, a onda de choque causada pelo impacto do pé no chão, ele aumenta. Se aumenta a onda de choque, aumenta a onda que vem para o teu tornozelo, para o teu joelho, para o teu quadril, para a tua coluna. Então a chance de ter problemas por esse impacto acaba aumentando. E no apoio total, o arco plantar que absorve, né, essa pisada, que acaba ficando ruim. E o movimento de supinação do pé tem a direção oposta e durante a marcha é importante para promover uma alavanca rígida para impulsão. Então toda vez que eu piso no chão, meu pé faz uma pronação e quando eu vou dar o passo, ele faz a supinação para ajudar a dar a minha passada. Tá? Então existe essa pronação, existe o coxinho gorduroso, que eles ajudam então na absorção do impacto. E se meu pé é plano, ele diminui mais o impacto e a onda de choque acaba aumentando, que é ruim para o pé, beleza? O pé cavo é melhor? Depende do cavo. Se o pé for extremamente cavo, isso também traz prejuízo, porque basicamente o pé ele está invertido, o calcâneo, ele não vai fazer uma pronação tão gigantesca também. Tá? São movimentos sutis que somados uns aos outros vão diminuindo esse impacto da articulação e essa onda de choque para o corpo todo. E a onda de choque que acontece, né, no pé é a seguinte, ó, eu piso com o calcanhar no chão, deixa eu desaparecer aqui. Eu piso com o calcanhar no chão e conforme eu piso, a onda de choque ela atravessa aqui, ó, meu pé por aqui, por essa região. Ela vem na parte medial do pé e aí, ó, o último local vai ser o meu dedão, o hálux. Tá? Então, o calcâneo na onda de choque, ele recebe mais ou menos de 1 kg a 500 gramas por centímetro quadrado. E o antepé, né, quando eu faço a passada, é de mais ou menos 250 gramas por centímetro quadrado. Então a absorção de choque acontece mais aqui nessa parte posterior do pé do que na parte anterior. Aí detalhe, da onda de choque. Quando o pé é muito cavo, aí a onda de choque vem para cá, ela vem para a lateral. E a pessoa tem dor na lateral do pé e ela atravessa, volta para cá. E quando o pé é muito desabado, que é um pé plano, aí ele vem aqui para o meio, a parte medial do pé atravessa para cá. Tá? Que isso também não é adequado. Tem gente que fala assim, então para absorver o impacto, quando tem esporão, tem alguma coisa, dá para usar calcanheira de silicone para redução de impacto. Dá. Tá? Dá para usar, mas ela também tem que ver o quanto que ela é indicada, porque às vezes também essas calcanheiras, o que elas fazem? Elas amortecem o impacto, só que elas deixam a base muito instável, o pé fica mais instável. Então tem que avaliar se existe a necessidade de usar e por quanto tempo. Tá? Então, qual que é o problema? Tênis muito mole, ele traz mais instabilidade. Tá? De novo, tênis muito mole, que tem muito amortecimento, ele traz mais instabilidade. E aí tem gente que tem dor no pé por ser extremamente mole. E tênis muito duro impacta muito o pé. Então vai depender de como a pessoa corre, depende de outros quesitos também. Tá? Se a pessoa corre, por exemplo, pensando em corredor, né? Se corre de calcanhar no chão, se corre batendo o pé inteiro no chão ou se corre de antepé. Que cada jeito de correr vai ser diferente um do outro. Então tem que avaliar o tipo de corrida também. Então por isso que é importante entender de pé, né? E se for de uma modalidade específica, qual que é o tênis melhor. Antigamente falava assim, compra um tênis macio para fazer esporte. Dependendo do esporte não é bom. Tipo crossfit. Crossfit só tem levantamento de peso olímpico. Que para levantamento de peso olímpico, o ideal é que o tênis seja bem duro. O tênis tem que ser duro. Porque se ele for muito mole, ele gera instabilidade.
Só que ao mesmo tempo no CrossFit eu tenho corrida, que aí ele tem que gerar um pouco de absorção de impacto. Então por isso que o tênis do CrossFit ele não é nem muito duro e nem muito mole. Ele não tem, não é tão rígido, mas também ele não tem muita absorção de impacto igual alguns tênis têm, porque isso iria implicar no prejuízo para algumas técnicas de levantamento de peso olímpico, que é do LPO, tá? Então vai variar. Então cada esporte tem um tênis específico. O tênis que você joga futsal é diferente do tênis de tênis, do de basquete, do de corrida, e depende muito também da maneira que você corre, tá? Vai depender muito. E para quem não faz nada disso, tem que ver qual que é o mais confortável para o pé e o que não vai causar dores depois. Ó, existe um ângulo de torção tibial, então eu tenho o eixo do joelho aqui, né? Que normalmente é diferente do eixo do tornozelo. Se eu olhar de cima meu joelho e tornozelo, ele muda um pouco, e dá para ver também com e sem carga como que esse eixo ele se comporta, do joelho e do tornozelo. Mas que o ângulo de torção tibial é comum aqui, mais ou menos de 12 a 18 graus, tá? Que ele acontece mesmo. E aqui eu vou mostrar só, para ilustrar para vocês, alguns índices que o pessoal usa para saber se o pé ele é plano, se é cavo, rebaixado e tal. Então tem esse índice de Choupax-Chomerac, que é o ICS, que é a razão entre a menor largura do médio pé, tá? Que é esse B aqui, com a maior largura do antepé. Então é B dividido por A. E isso vai dar um número que aí fala se o pé é plano, rebaixado, intermediário, normal, elevado e tal. Tem o índice de Cavanaugh-Rogers, que eu pego a razão da área do médio pé e a área total do pé, excluindo seus dedos. Então eu divido B, que é a área do médio pé, e divido com a área do retro, médio e antepé. E aí, dependendo do índice, vai dar também se o pé é baixo, normal ou alto também. Tem o índice de Stael, também, que é a razão entre a menor largura do médio pé e a maior largura do retropé, que também vai classificar o pé, com algumas classificações aqui que vocês estão vendo, tá? Que é mais um índice. E esse aqui também é interessante, ele é uma maneira qualitativa de verificar, mas talvez seja uma das mais interessantes. O pé, você deixa a pessoa com descarga de peso, você vai fazer uma marcaçãozinha no aspecto inferior do maléolo medial, tá? Palpa o maléolo, aí bem na parte inferior do maléolo você faz uma marcação. Na base do primeiro meta, só que na parte bem inferior, tá? Não na parte lateral, e faz uma bolinha aqui na tuberosidade do navicular. Você vai traçar uma linha aqui da tuberosidade do navicular até a base do primeiro meta. Aonde cair essa bolinha da tuberosidade navicular, vai falar se o pé é normal, plano ou cavo. Então, quando fica na linha, aqui está abaixo da linha, né? Então, se está abaixo da linha, abaixo da linha o pé é plano. Se está acima da linha, então se o navicular está mais para cima aqui, ele é cavo. E se ele estiver em cima da linha, ele é um pé normal, tá? Então, essa linha de Face, ela mede de maneira qualitativa. E ela é interessante porque você consegue verificar se a pessoa com descarga de peso, sem descarga de peso, se tem essa alteração. Então é bem interessante também, porque você vê a flexibilidade do pé da pessoa, e se ela for muito flexível é ruim, porque quer dizer que o pé desaba demais. Que é um teste interessante de cálcio molar. Isso aqui para fazer para a prática pessoal, depois a gente faz, mas se alguém quiser fazer com alguém depois, simplesmente o que você faz? Você vai pegar um papelzinho, tá? E aí você vai dobrar esse papel em algumas vezes aqui. Vai fazer isso aqui, ó, bem fininho. Aí o que você vai fazer com a pessoa? Pede para ela testar o alongamento do cadeia posterior, né? Então fica em pé, coloca a mão no chão. Aí você vai ver na escápula qual que é a escápula que estiver mais alta. Tá? Então o ombro que estiver mais alto ali é a escápula, vai palpar por trás da pessoa, vai ver qual que a escápula está mais alta. A escápula que estiver mais elevada, você vai pedir para a pessoa pegar o papelzinho e morder só do lado, no molar. Ela fica ali por mais ou menos 1 minuto, com o papel na boca, mordendo. Quando acabar 1 minuto, você pede para a pessoa fazer a flexão de novo. Você vai ver que a amplitude de movimento dessa pessoa aumenta muito, tá? Porque tem uma relação também com a atividade da musculatura mastigatória com a alteração postural, principalmente da cadeia posterior. Porque essa aqui, na verdade, tem relação com uma cadeia cruzada,
mas que pega um pouco na cadeia posterior. E isso a pessoa acaba ganhando no alongamento. Então existe uma influência dos dentes, sim, na postura. E aí, por incrível que pareça, quem usa aparelho e tal pode ter uma alteração postural. E quem tem uma alteração postural pode causar uma alteração do dente também. É bem interessante. Tá? Existem as órteses para tendão do calcâneo, tríceps fissural, por exemplo, quem tem tendinite ou lesão, dá para usar essas. Fora paciente neurológico, né? Então, pensando em paciente ortopédico, dá para usar também nessas lesões. Tem a adaptação de calçado para tendinite de calcâneo, então às vezes a pessoa tem muita dor no calcâneo, está inflamado, então tem que usar um tênis diferenciado, sem o calcanhar, ou então corta um pedaço do tênis, caso não tiver o tênis especial lá, para não ficar sobre o local tendo atrito, porque senão causa mais inflamação do local ainda. Tá? E entre outras coisas. Bom, vou finalizando aqui o pé e tornozelo. Na próxima aula a gente se vê para falar um pouco de joelho. Até mais!